Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, psicóloga gestalt terapeuta, autora de 10 livros, entre os quais O Tempo de Mudança. Depois eu vou colocar essa foto direitinho aí, para que você veja. Eu gostaria de falar sobre a necessidade que nós temos de entender o medo de mudar. Eu trabalho como psicóloga há 45 anos e eu tenho ouvido, na maior parte do tempo, as pessoas dizerem: ai, mas eu sei, ai, mas eu aprendi, ai, mas é tão difícil. Será que é difícil, gente? E aí esse livro eu escrevi, foi o meu segundo livro, na realidade. E a tentativa, o objetivo de escrever esse livro foi justamente mostrar como nós temos capacidades de mudar, porque nós estamos dentro de uma natureza que é a nossa própria vida. E essa natureza, ela não é estagnada, ela é constante, ela é fluida, como o movimento de um rio. Se nós parássemos completamente a nossa vida, nós não evoluiríamos, nós não aprenderíamos nada. Então, nós estamos aqui para usar os nossos potenciais, a nossa inteligência, até as nossas aprendizagens, que nós já trazemos ali na nossa natureza de alguma forma, que são as nossas habilidades, para empregar nos desafios. Eu tenho dito direto que a nossa vida não é um mar de rosas e nunca vai ser aquela coisa linear, linda, sabe? Como um mar sem ondas. Claro que não, gente, não existe isso. Os desafios são a nossa real aprendizagem. E para vencer, trabalhar os desafios, nós vamos contar com o quê? Com as nossas capacidades, habilidades, inteligência, tato. Sabe aquela intuição, aquela percepção que é tão única, é de cada um. Então o livro É Tempo de Mudança, Entenda e Vença o Medo de Mudar. Ele traz exatamente temas, que falam, por exemplo, sobre a capacidade inata de mudar. A nossa vida todos os dias muda. Células do nosso corpo nascem e morrem todos os dias. Nosso corpo é um corpo praticamente diferente a cada dia. A cada dia nós temos um dia novo. Nós não vivenciamos o hoje, nós não vivenciamos o amanhã. Mas, como é que nós vamos lidar com o hoje e com o amanhã? Nós vamos? Por quê? Porque sim, a vida é assim. Então, quando eu falo do treino, de estar centrado, de ter um olhar muito de foco, nós temos muito mais habilidade para enfrentar as eventualidades, para poder saber o que nós vamos fazer. Esse é o problema, na realidade, do respeito aos nossos limites, à nossa paciência, que é a aceitação da realidade. Então, se você aceitar que você viveu até agora e que cada dia da sua vida foi um dia novo e você enfrentou, então, com a conclusão óbvia que você tem capacidade para enfrentar todos os dias novos. Então você tem capacidade de enfrentar as mudanças, porque nem todo dia é igual ao outro. Isso não existe. Nós temos uns mecanismos de defesa que são a nossa rotina, tá? Os nossos rituaizinhos, que nos dão essa impressão de que um dia é igual ao outro, mas não é. Eu não sou contra rituais, não. Todos nós temos rituaizinhos que criam a nossa disciplina. Sabe, um horário para acordar, aí você levanta, escova o dente, faz xixi, toma banho, sei lá, o seu ritual, tomar café. Tem o horário para almoço, tem mais ou menos aquelas comidas que você gosta de comer, tem o horário que você mais ou menos obedece, o número de horas que você precisa. Então nós temos, sim, rotinas, rituais rotineiros. E isso nos favorece, criam disciplina em nossa vida. A gente não precisa ficar pensando, a gente simplesmente age. O ideal seria que nós estivéssemos presentes, embora em situações rotineiras. Para quê? Para controlar o nosso nível de ansiedade negativa, que vem por conta dos nossos pensamentos acelerados, catastróficos, pela nossa cobrança,
Mas então, nós temos capacidade inata de lidar. Eu falo também nesse livro sobre as nossas resistências à mudança. Nós temos uma ilusão de estagnação, como eu falei agora há pouco, como se todos os dias fossem iguais e a vida nunca mudasse. Lido engano. Nós temos uma grande falta de confiança em nossa natureza atualizadora. Nossa natureza atualizadora é aquela coisa, né, que coloca você na vida. Então você nasce na hora que você tem que nascer. Não é assim, nasci porque minha mãe quis, não. Em que momento que você nasce? Até mesmo a nível prematuro, eu tenho uma filha prematura, nasce porque nasce, aquele organismo está pronto para nascer naquele momento. Mas a minha conjuntura astral, não é ela que determina o seu nascimento, né? Você nasceu num determinado dia. Que você queira acreditar na astrologia e se deixar guiar por isso, beleza, é livre-arbítrio. Eu não boto muita fé não, tá? Eu prefiro acreditar na natureza única, no nosso livre-arbítrio, na nossa conexão com a nossa alma. Isso sim nos dá um norte bem mais interessante do que a astrologia, mas eu respeito, tá bom? Se nós tivéssemos mais confiança nessa natureza, nós deslancharíamos mais, porque a nossa natureza nos colocou na vida. No momento que nós aprendemos a falar, a andar, a escrever, nosso ritmo, a nossa forma de ser. Então, essa é a nossa natureza atualizadora que todos os dias está conosco, né? E nos coloca na vida, como eu falei. Nós empacamos na realidade, né? No nosso medo de mudar, quando a gente não aceita a realidade. Quando nós trazemos crenças errôneas, sensações, né, que nós aprendemos a ter. Eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos sobre as nossas crenças, as impressões, as conclusões que nós tiramos por conta da nossa formação. E é muito importante que em algum momento da nossa vida nós façamos sim esse trabalho de autoconhecimento, para saber quem que a gente é. Em outro momento eu vou falar desse outro livro, O Direito de Ser, o Desafio de Ser Você Mesmo, que é um temaço também, né? Fazendo parte desse processo, dessa trilha que eu chamo de autoconhecimento. Então as nossas cobranças, as nossas crenças erradas sobre nós mesmos desenvolveram em nós um incoerente medo do novo, já que todos os momentos da nossa vida são novos. Como é que a gente vai ter medo daquilo que é óbvio, daquilo que é todos os dias? E aí eu falo também, na segunda parte, vários trabalhos interessantes. Eu vou falar aqui agora os temas. Transformando o sofrimento. Como é que a gente transforma o nosso sofrimento? Transformando raiva em autoafirmação. Transformando preocupações e medos em fé. Em paz com seu corpo, transformando obesidade em peso ideal. Gente, esse é um tema muito interessante, que fala desse encontro, né, com a sua, com o seu jeito de ser, com a sua natureza única. E aí eu exploro um pouco desse lance da ansiedade, da ausência de prazer, mágoas guardadas, sensação de fragilidade e impotência, distanciamento do próprio sentir, a camada de gordura como proteção à sensualidade e à sexualidade, crenças, né, que nós trazemos, enfim, até de outros momentos, cobranças e repressões, tudo isso atrapalhando o peso ideal. Esse capítulo desse livro é muito, muito interessante, porque mostra que não é de bobeira que a gente engorda ou emagrece demais, tanto que o capítulo chama Em Paz com o Seu Corpo, né? Para que a gente crie, perceba o ideal da nossa natureza e perceba o quanto engordar ou emagrecer demais tem a ver com a nossa parte emocional, tem a ver com os sacrifícios que a gente se impõe, perfeccionismos. E a natureza, gente, sábia, reage a tudo que não faz parte da natureza, as cobranças, as pressões, as preocupações exageradas,
Tudo isso não faz parte da nossa natureza real, verdadeira. Então a natureza tem que criar sim um transtorno, uma dor, um problema. Para quê? Para nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Então, dica, se você está bem, sabe aquele dia que você está bem? Né? Paz. Depois de algumas sessões de terapia, as pessoas começam a perceber, nossa, essa semana eu fiquei tão em paz. Eu digo, que legal. Então observa as suas ações, o que você andou fazendo com você, porque a sua natureza está mostrando que esse é o caminho, né? Em contrapartida, aqueles sentimentos de angústia, de mal-estar, sabe, de uma coisa presa, que você está se sentindo sufocado, também faz parte da natureza te mostrando as suas ações de autossufoco, de pressões internas, de preocupações exageradas sem ações, de desrespeito perante o seu campo de ação. Então veja, a nossa natureza é tão sábia. Gente, é fantástico quando a gente faz esse processo de autoconhecimento para chegar a um acordo legal com essa tão sábia natureza, né? Outro capítulo, né, dessa segunda parte, outro quadro, é transformando o desânimo, preguiça e tédio em entusiasmo. Gente, desânimo, preguiça e tédio é resultado de cobranças. Ok? Transformando solidão em autocompanhia. É o vencer a dependência emocional. Transformando vítima em vencedor, né? Saindo do tadinho de mim, sabe? Aquele processo de self-pity. Não, deixa eu olhar para mim com amor, com respeito, com admiração. Sem ter dó e sem ser vítima. Transformando depressão em alegria de viver. Esse capítulo é muito interessante, que eu passo aqui regras da biodança, dicas da biodança, músicas, a seleção de musiquinha, para você trabalhar direito esses quadros, e muitas dicas também, assim, em termos de alimentação, exercício, cores, que você pode usar à sua volta para trabalhar esse processo de depressão. E é um tema bastante interessante que eu já abordei aqui em outro vídeo, tá? A mudança pelo processo de psicoterapia. Por quê, gente? Porque se você quiser fazer alguma coisa em prol de você mesmo, de uma maneira legal, é entender como você funciona. Em função de que você funciona. Quais as crenças que você traz, na maioria das vezes erradas, a seu próprio respeito. Gente, então é um trabalho tão lindo. Esse é um dos livros, É Tempo de Mudança, que é uma produção, uma reedição agora independente, que eu fiz recentemente. As primeiras edições foram ali pela outra editora, agora eu estou num caminho independente de edição de livros. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Se você quiser conhecer melhor o livro, você pode adquirir aí direto comigo, com o Mário Suriani, que dá Sinal Verde. Eu tenho no meu Face essas observações, tá? Se você pode pedir também. Lourdes, como é que eu peço o livro? Com quem? Vou te passar. Então, Facebook, Lourdes Possato, Instagram, Lourdes Possato, e-mail lourdespossato@uol.com.br, o nosso blog Lourdes Possato Blogspot. Então, gente, tem também o meu celular, que eu posso estar informando, para que você adquira, para que você tenha em suas mãos esse roteiro, tá? Para que você vença o medo de mudar e para que você absorva a aprendizagem dessa verdadeira conexão com a nossa natureza, que é a grande sabedoria que nós precisamos acessar, sim. E nisso reside a nossa evolução, o nosso desafio evolutivo, que é realmente a capacidade de expressar, ser essa natureza. Eu volto a falar nisso em outro vídeo, quando eu falar do livro O Desafio de Ser Você Mesmo. Eu estou sempre falando aqui, né, gente, que é trazendo essa possibilidade de reflexão do quanto nós precisamos estar em conexão com o nosso sentir, porque as nossas emoções e o que nós sentimos nos mostram o tempo todo o que nós estamos fazendo conosco, o
que está aqui na nossa cabeça e que não é legal. Então, da mesma maneira, tão óbvia a nível físico, né? Quando você, por exemplo, coloca a mão numa superfície muito quente, você tira. Por quê? Porque queima. E queimar dói. Você toma uma coisa muito quente, você coloca na boca, você cospe, você não vai conseguir engolir. Aquela coisa queima, ela machuca. Se alguém te espeta com alguma coisa, você se ressente. Por quê? Porque dói. Então veja, nosso corpo físico tem leis que nos informam sobre o que está acontecendo. Nosso emocional tem leis que nos informam sobre o que está acontecendo, que são essas nossas emoções. Então é o que eu sempre falo. Mecanismos de ansiedade negativa, daquele tipo bem grandão, sabe? Que já passou por estresse, que já passou por crises de ansiedade, que já chegou até no toque e doenças psicossomáticas. Angústia, aquela coisa, sabe? Um nó, aquele sufoco. Sentimento, aquela coisa apertada que você já levanta, você fala, ai, ai, hoje vai ser terrível, sabe? 200 mil pensamentos negativos. E você tá mal, óbvio. Na hora que você tá mal com todas essas sensações, a sua natureza tá falando, tá tudo errado aí, né? As suas posturas, os seus pensamentos, vamos tentar corrigir? Esse é o processo de autoconhecimento, porque não é tão simples. Não é aquela coisa dos coaches, gente. Você pode eliminar os seus medos, enfrente os seus medos. Palhaçada, não é assim. Eu tenho que entender. O medo me mostra, eu volto a falar desse tema falando desse outro livro, Medos, Fobias e Pânico, porque o medo nos mostra o que nós estamos fazendo também. E quando nós entendemos a mensagem do medo, o medo vai embora. Olha que coisa maravilhosa que é a nossa natureza. Como o nosso emocional é fantástico. E quando a gente aprende a estar conectado com isso e se perceber melhor, você vai viver melhor e você vai resolver a sua problemática comportamental e emocional. Espero que vocês tenham gostado, se sentindo assim curiosos para esmiuçar mais esse tema, lendo o livro. E, gente, estou à disposição. Coloque seus comentários aí, sugira novos temas, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e até o próximo vídeo, com toda certeza. Grande beijo!